gente fala sempre sobre o início, né? Como foi seu início. E a gente quer perguntar quem era o imperador, né? Antes do portal de notícias, como foi que começou tudo isso? Calma, deixa eu abraçar aqui todos vocês, os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo agora. É uma honra estar aqui, conhecer essa equipe tua aqui maravilhosa, esse empreendimento, projeto que vocês lançaram, que é a tendência do momento, esse negócio do podcast. E um abraço especial aqui para o meu amigo André Lima, que é fã incondicional do Imperador. Isso aí André Lima, né? Ele quase nem escuta, tu falando aí. Muito bem. O André Lima é um fã realmente fantástico. Ele, toda hora eu estou recebendo vídeos dele aí. Uhum. E toda a sua família, o nosso abraço. Aos internautas que estão nos assistindo aí através das redes sociais do Imperador Notícias e também do Sobralense. E claro, para estar aqui dividido esse momento com o Gleice, é muito especial para mim, porque o Gleice, o Erlânio e essa equipe que está com a gente faz parte da nossa história. Eu comecei na comunicação, está com mais ou menos uns 12 anos, 13, 14 anos. Comecei no rádio. Você tem quantos anos hoje, Imperador? Hoje eu tenho 34. É novo demais. Comecei no rádio, comecei até novo, né? E na verdade eu nunca passou pela minha cabeça que eu fosse me tornar um comunicador, que eu fosse me tornar radialista, que eu fosse me tornar repórter. Mas as coisas foram fluindo, foram andando e foi dando certo. E hoje nós estamos aí. Mas iniciei lá no rádio, no município de Ipu, a minha cidade maravilhosa, uma das melhores cidades do mundo, sem sombra de dúvida, é o Ipu. Muito bom. E foi lá onde tudo começou, viu, Calma? Lá você começou no rádio, né? Isso? No rádio, comecei no rádio. Você tinha assim como praticamente todos os comunicadores que se destacam na comunicação, seja na televisão, seja nas mídias sociais, quase todos eles iniciam pelo rádio, porque o rádio é a primeira porta. A rádio até porque quem está no meu caso, que já tenho mais de 12 anos de comunicador, naquele período, naquela época, o que nós tínhamos de comunicação fácil era o rádio, né? Então, principalmente no interior, onde as coisas são um pouco mais difíceis, então o acesso que a gente ainda tinha era o rádio. Então, quase todos os comunicadores que estouraram, tenho muitos amigos grandes na mídia do nosso país que estouraram justamente através do rádio. O rádio é a porta de entrada. Você sempre quis ser radialista? Você tinha um sonho? Como foi? Ou se foi uma oportunidade que surgiu? Digamos que foi as coisas que Deus planeja para nós. Na verdade, assim, tudo que tem acontecido na minha vida, seja na vida profissional, na vida espiritual, seja em qualquer que seja o parâmetro, a gente tem um caminho que Deus destina para cada um de nós, e o que nós temos que compreender é entendermos que caminho é esse, para onde nós queremos estar e se está dentro da vontade de Deus. Porque quando se está dentro da vontade de Deus, aí as coisas acontecem. Então a gente não tem muito aquele negócio de eu sempre quis isso. Tem muita gente que sempre quis ser um jogador de futebol, se tornou um bom advogado. Tem gente que sempre quis ser um bom advogado, se tornou um bom repórter e por aí vai. Então é muito essa questão, eu acredito muito nessa questão da direção de Deus, no que Deus planejou para a sua vida. Creio muito nisso. Não que eu quisesse ser, como eu disse, nunca nem passou na minha cabeça que um dia eu fosse me tornar comunicador. Mas, Imperador, eu tenho uma pergunta que as pessoas falam, já ouvi muito falar sobre você, acompanho o seu trabalho. De bom ou de ruim? Não, de bom. De bom, coisa boa. Acompanho muito o seu trabalho e as pessoas dizem, rapaz, o Imperador foi um rapaz que passou muita dificuldade no começo. Eu contei minha história pro dono do cavalo, pro carroceiro, e o burro chorou. O burro chorou. Passei muita dificuldade na minha vida, muita dificuldade. Para ter uma ideia, até os meus... Eu com 13 anos, eu fiquei sozinho, fiquei órfão. Por quê? Eu não tenho pai. Pai só fez, nunca, não sei quem é meu pai. E a minha mãe, por ser umas condições muito difíceis, o que ela fez? Ela me deu para minha avó. Só que minha avó, quando eu completei 13 anos em junho, e ela morreu em julho, morreu um mês depois, e com 13 anos eu fiquei sozinho dentro de uma casa. Então imagine um adolescente de 13 anos sozinho dentro de uma casa. Então, enfrentei muitas dificuldades na minha vida. Mas até os meus 13 anos, antes da minha avó morrer, eu sonhava em ter um banheiro dentro de casa. O meu sonho, eu achava uma coisa muito bonita, você ter um banheiro dentro de casa. É muito gostoso você cagar dentro de casa. Hoje você tem 2 banheiros? É muito bom. Não, hoje eu tenho 3. Então pronto, bateu a meta. É muito bom. É uma cagada dentro de casa, você bem confortável. Aliás, você entra pro banheiro e você passa mais de 1 hora sentado no vaso,
respondendo o povo, Pode até nem- esquece de cagar. pode nem cagar, Faz mas- tudo menos cagar. E aí, naquele tempo, uma dificuldade da peste, a gente não tinha o banheiro, e eu sonhava, pô, é tão legal um banheiro dedicado à pessoa. Você tem um banheiro dentro da sua casa, aí você ia cagar no mato, e aí você não tinha papel higiênico, você levava o sabugo, penteava, coçava, fazia tudo ao mesmo tempo, né? Então, o meu avô, esposo de minha avó, muitas plantações, quando chegava o tempo da colheita, que desbulhava o milho, juntava todo aquele sabugo, que era o nosso papel higiênico da época. E nós iríamos fazer todas as nossas necessidades fisiológicas, para falar mais bonito, né? Para não dizer a cagada. A gente ia fazer todas essas necessidades lá no meio do mato, no interior. Isso que eu estou falando parece brincadeira, mas é uma realidade mesmo do que eu vivi. Acontece ainda hoje, né? Mas tá um pouco mais hoje ainda tá mais mas ainda tranquilo, tem. né? Então, passamos muita necessidade. Eu lembro que a minha avó comprava um pacote de biscoito de Fortaleza e aí ela escondia, porque era 4 biscoitinhos para cada um, era para os filhos, para o neto, era 4 biscoitinhos. Então ela escondia, mas sempre quando ela escondia, eu encontrava. Eu digo, não, um pacote de biscoito de Fortaleza, tem muita coisa dentro, eu vou comendo um aqui, comendo outro ali, não vai perceber. Não vai perceber, mas quando passava 2, 3 dias, o pacote de biscoito estava praticamente acabado. Passamos muita dificuldade na minha vida, meu irmão. Até um dia desse a gente estava passando ainda muita dificuldade, mas graças a Deus, Deus abriu as portas e hoje estamos muito bem, muito melhor do que o que a gente merece. Hoje a página do Imperador Notícias é a maior da Serra da Ibiapaba. Na Serra, graças a Deus, somos a maior. Isso deve-se a alguns pilares, algumas raízes. A parcerias, né, as pessoas certas, você tem que ter, para você crescer na sua vida, você precisa contar com um leque de situações. Primeiro, é muito importante quem está do seu lado, porque quem está contigo é um reflexo do que tu é, entendeu? Então é muito importante as pessoas que estão próximo de você, elas vão influenciar no seu dia a dia, elas vão ter contribuições fundamentais para que você possa ser um grande homem, ser uma grande mulher, ser um grande empresário, ou então ser um bandido, seja lá o que você for. Então você precisa ter estas pessoas que somam, e elas têm que ser melhor do que você. Elas precisam estar sempre com uma visão além da sua, e essas pessoas precisam te carregar, elas precisam ter todo o interesse também de te levar. E quando você mostra o interesse, e você mostra para essas pessoas que você está interessado no que elas podem oferecer, tudo caminha bem. Então Deus foi colocando, e eu fui separando as pessoas certas para estar perto de mim, e aí foi quando veio a ideia do Imperador, foi até o Gleison e o Erlando que estão aqui comigo, que deram a ideia, porque foi quando eu estava no rádio Sobral. Pô, vamos fazer uma página lá. O Gleison disse, cara, a tua região é rica, uma região grande. Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Há 1 ano e quantos meses, Erlando? Vai fazer 2 anos em julho, dia 24. Então é recente, né? 1 ano e 6 meses, 7 meses. É mais ou menos isso. Por aí. Já ganha essa proporção toda, imagina daqui a 10, hein? Muito grande. Mas é porque o povo gosta do que não presta mesmo. Exatamente. O Imperador, ele se conhecemos através de um programa montado por um empresário lá em Sobral, né? Uma de rádio. Que foi onde vocês se encontraram, né? O Adriano foi contratado para ser o apresentador do programa e, consequentemente, me chamaram para ser o repórter do programa. Isso. Então, eu era repórter do Imperador. E o Imperador, sendo bem sincero, eu não acreditava muito no programa, não, sabe? No programa de rádio. No programa de rádio. Não era no apresentador, não. Porque ele também não acreditava no apresentador, mas... Ele não acreditava no programa. Mas vale salientar que a produção do programa, nós tínhamos um cara Muito bom. que ele é muito bom. Ele tem uma cabeça muito empreendedora. Ele falou o seguinte, meu amigo, se a gente se ficar só no rádio, nós vamos alcançar um público X. Se nós tivermos a força do sobralense, vai ficar a força do rádio com o sobralense, então vai unir o útil ao agradável e nós vamos decolar. Foi quando ele teve a ideia o programa era diário, de segunda a sexta, o programa ser transmitido pelo sobralense. E com o jeito do Imperador, o Imperador sempre foi essa pessoa, muito alegre, muito espontâneo, e quem não conhece o Imperador e assiste o Imperador pela primeira vez, ou escuta pela primeira vez, começa a acompanhar, até mesmo pela forma como ele traz. Então, com isso, deu certo, e o programa pegou, graças a Deus. Foi quando eu cheguei para o Imperador e falei, Imperador, você é do IPU, você está aqui em Sobral. Na época, o Imperador fazia o curso de Sociologia na UVA. Terminou, Imperador? Então, Quase terminando. não terminou por conta da pandemia, porque veio a pandemia. Atrasou tudo, né? E parou Ficou remoto. Ficou tudo online, enfim, e tá rolando até hoje, mas tá bem pertinho. Aí, o Imperador
fazia o programa horário nobre, era meio-dia, né? Era no meio-dia até às 14 horas. Sabe que horário do rádio, meio-dia, né? É, horário bom, era. E o Imperador estudava à noite. Na pandemia, o Imperador começou a andar com a nossa equipe, né, do Sobralense. Exatamente. E nessas andanças aí, a gente andava até hoje, né? Anda feito um louco aí pelo mundo. E deu certo. E quando o programa não deu mais certo, a parceria, enfim, eu cheguei para ele e falei: Imperador, a sua região ali da Serra da Ibiapaba, no Ipu, Serra da Ibiapaba, enfim, em geral, é uma área muito rica, mas não tem assim um comunicador de referência. Tipo, eu quero saber o que aconteceu no Ipu. Eu vou para onde? Não tem. Eu quero saber o que aconteceu no Guaraciaba. Não tinha. E diferente de Sobral, porque quando alguém tenta assim se atualizar, se informar de algo, do que está acontecendo na cidade, vai para o sobralense. Ó, aconteceu um acidente, opa, o sobralense está lá. Rapaz, teve tiroteio acolá no bairro X. Será que foi alguém baleado? Rapaz, acessei o sobralense. Até em termos de preocupação mesmo. Pronto. É, exatamente. E o Imperador, diante de mim, ele ficou com medo. Ele, rapaz, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Eu digo que você tem dinheiro, sim. Na época, o Imperador, ele trabalhava vendendo carro. Era aqui acolá, ele vendia 2, 3 carros. Fazia uma conversa, fazia um... Era. E nesta época, o Imperador tinha 2 Celta. Era um Celta que ficava para negócio e o outro Celta o carro que ele andava. Eu digo, ó, você tem 2 carros, você pode transformar um carro em dinheiro e o outro carro você andar para fazer as reportagens. Ele olhou para mim assim e disse, rapaz, eu vou botar o carro no negócio. No fogo. Ele falou, e se não dá certo? E se não der certo? Eu digo, é muito difícil não der certo. É até impossível. Só se você ficar em casa dormindo, as coisas acontecendo, você em casa dormindo, aí não tem como, né? Aí começou, teve o primeiro mês com muita dificuldade, rapaz, gasolina é muito cara, estou gastando muito dinheiro com gasolina, e foi assim no segundo mês, no terceiro mês. Ele, meu amigo, o negócio tá difícil, eu vou desistir desse negócio aqui que não tem condição não. Eu digo, calma, calma que você está começando agora e vai dar certo. E nesse negócio foi, e sinceramente as expectativas surpreenderam todos. Todas, verdade. Em um ano. Todos. Em um ano. Eu não esperava isso tudo, não, em pouco tempo, né? Foi pouco tempo mesmo. E hoje, graças a Deus, com o trabalho que vem fazendo naquela região ali, hoje não tenha dúvida, se fizer uma pesquisa na região da Serra da Ibiapaba, pegando ali Ipu, até Russas, até mesmo entrando ali nas extremas já com fronteira com Crateús, não tenha dúvida que Imperador é um dos portais mais bem falados e mais bem acessados. Não é à toa que quem acompanha o Imperador? Criança, adolescente, jovem e adulto. Assim que o Imperador anda por ali, o Imperador está na área. Onde ele passa um... Não, agora, difícil. Agora mesmo aqui no Mucambo eu fiquei impressionado. O difícil do comunicador é exatamente ter alguma coisa que identifique o bordão, o bordão, pronto, o famoso bordão. O sobralense pegou por quê? Porque quem criou o do sobralense foi eu. E eu confesso que eu não acreditava. Olá, amigos que acompanham o Sobralense, bom dia. Né? Ou seja, eu trato as pessoas que me acompanham como amigo. Amigo é uma pessoa muito próxima, né? Aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que você acredita. Né? Então, eu tenho, graças a Deus, um público maravilhoso que acompanha o Sobralense diariamente. Credibilidade do Sobralense hoje, ela é em toda a região norte do estado do Ceará, e com o potencial que o Imperador tinha no rádio. Eu digo, meu irmão, se você vir para a internet com essa mesma garra que você tem aqui, não tenha dúvida disso, que o negócio vai para frente. No rádio é porque é o seguinte, tem um negócio que pegou no rádio também, que era... Eu sempre fui de inventar história, né? Eu sempre fui assim, de pegar uma coisinha e tentar transformar ela numa coisona. Como diz um amigo que eu tenho, que é Ferreira Aragão, ele disse, Imperador, você tem uma coisa que poucos comunicadores têm. Ele disse isso numa reunião lá no hotel que ele tem, o Hotel Nacional, né? Hotel Nacional em Sobral, hotel do Ferreira Aragão. Isso. Nós estávamos dentro do hotel e estavam os repórteres dele, e aí ele estava me chamando para me fazer um trabalho para ele, e ele disse, eu quero que vocês façam igual o Imperador. O que ele faz? Traga um limão aí. Cortou o limão em 4 pedaços, ele disse, ele é capaz de pegar uma banda de um limão desse aqui e fazer um suco para 20 pessoas tomar, e se duvidar ainda sobra. Ou seja, pegar a coisinha. Então na rádio o que eu fiz? Eu comecei a contar histórias.
um caso de um homicídio, eu transformava ela em uma novela. Aconteceu, o cara matou, o cara fez isso e tal, e fazendo toda aquela situação, de forma que a gente foi prendendo a atenção do povo nesse negócio aqui. E se tu for observar as matérias do Imperador, muitas das vezes eu mesmo me assistindo, eu não consigo me compreender, eu não consigo me entender, porque tem hora que é emoção, tem hora que dá vontade de chorar, tem hora que é sorrindo demais, tem hora que, enfim, eu tento dar numa matéria sempre o que eu não consegui dar ontem. Eu tento ser melhor hoje, sempre do que eu fui melhor ontem. Um dos segredos para você ter sucesso é você buscar ser melhor do que você mesmo. Se o maior concorrente está dentro de você, você precisa se superar a cada dia. Você precisa ser melhor amanhã do que é hoje e hoje do que foi ontem. Então, esses são alguns setores e é isso que eu tenho buscado para a minha vida. É isso que eu tenho tentado. E, claro, tem que ter humildade para você saber que você sempre, nunca sabe tudo, para você saber que sempre você vai precisar e que uma criança que tem 3 anos de idade, ela pode te ensinar muita coisa. Com certeza. Certo? Então, é essas coisinhas que foi se juntando e foi fazendo esse estouro que é hoje o Imperador. Outra coisa, para a gente fechar aqui essa linha de raciocínio, por que o Imperador conseguiu toda essa situação também, esse estouro hoje aqui? Porque além desse jargão, volte o café, além desse jargão que a gente tem do Imperador está na área, que é a marca que já foi registrada, o Imperador está na área, e é engraçado que é um tom que pode todos vocês falar, mas não combina. Só combina se for o tom que eu dou. Você já percebeu? É porque ninguém consegue gritar. Todo mundo diz, ô, Imperador, tá na... Não, você não quer ensinar o tom, o tom certo, tá entendendo? Não? Mas é incrível como marca o teu tom de voz. E detalhe, se eu for querer ficar tímido, não cola. Se eu for fazer uma matéria, o Imperador está na área. Não cola, o pessoal vai saber que eu não sou eu. Não, tá errado. Então, cara, além dessa questão do jargão, que a gente criou, tem também a questão das descontrações. O primeiro meme que surgiu do Imperador, eu ia ao vivo, foi quando eu troquei o Celta numa Pajero. Aí tu sai do Celta para uma Pajero, é igual tu sair de um jumento e ir para um avião. Muito obrigado, viu? Pra doce o café? Tá. Esse café com patrocínio de quem? Esse daí é da avó mesmo. Da mãe. Então, olha, então quando eu ia na Pajero, ao vivo, e atropelei uma motocicleta. Ixi. A moto estava estacionada no meio da rua e eu, numa descontração, batei por cima. Aí eu fiquei revoltado porque vazou, aquilo ali pegaram só aquele pedacinho, eu mandei todo mundo ir pra puta e tantã, e aí fiquei zangado. Aí depois eu disse, quer saber de uma coisa? Se eu for me zangar, vai pro lado negativo. Se eu cair na gandaia, isso vai se tornar uma coisa boa. E assim foi. E eu comecei essas coisinhas acontecendo e eu levando pro lado humorístico e tá aí. Hoje uma queda se transforma aí no estouro. Eu lembro de um negócio. Foi o primeiro vídeo que eu vi seu, da mulher cagona, que tava cagando no... Mulher cagando de trás de porta? Rapaz, eu quase morro de rir com aquele vídeo. Não, parece que é um chama. Você vai passando por ali, eu vou dar uma cagada que o Imperador tá vindo. Eu quase me acabo de rir. Acho que se fosse forbidado não sairia daquela forma. Não, eu acho que é Deus, coloca. Esse daqui aqui e esse outro aqui. Vamos pra próxima pergunta. A gente falou aqui sobre o Imperador, né? O Erlane tá só me dando aqui um bisu aqui, que esse vídeo da mulher cagando, ou mulher cagona aqui, Café bom da porra. esse vídeo da mulher cagando tá no nosso TikTok. Como é o nome? Café tá bom. Tá bom. Imperador Notícia. Agora nós tem tudo, ó. Nós tem TikTok, nós tem YouTube, nós tem Instagram, nós temos até WhatsApp. Ô, glória. Gleison, deixa eu lhe Deus fazer uma é bom ter pergunta tudo. rapidinho. A gente falou muito sobre o Imperador também. E a gente quer saber como foi o início do Gleison Torres, ali do Sobralense, o seu início. E quem é Gleison Torres fora das Aí você aproveita e conta logo as suas dificuldades também, o que você tem que passar. Ah, nasceu Rio. Que é isso? Morava em área nova. Área nobre. Como foi que Confronto. começou o Sobralense? Qual foi a ideia? Foi o primeiro? E quem é o Gleison Torres fora das câmeras? Bom, Manda só um abraço, manda só um abraço aí. A gente, Imperador. Manda só um abraço aí pro pessoal do Bobô, mano, que tem uma televisão lá de O Bobô é aqui? 78 Bobô polegadas é lá. claro. E eles estão assistindo lá? Oi? Então, Minha joia, um abraço. Um abraço, meu Desculpa eu amigo. interromper, porque eu não poderia deixar tranquilo. não, viu, Bobô? Um abraço. E o menino lá, como é o nome deles, que trabalham lá com ele, tá todo mundo lá assistindo. Tem a o gente. Jonas, Jonas, bocado. um bocado de gente. Um bocado aí. Um abraço pros velhos que estão aí na beira da calçada também de vocês. Vai, Gleice. Desculpa aí, desculpa eu interromper. Bom, tudo nasceu no rádio, né? Tudo nasceu Também no rádio. rádio? Todo No início, rádio mas também. quase todo início foi início é no rádio, né? Sim, sim. Foi quando surgiu aí os blogs, né? O falado era blog. E Sobral... Isso qual ano? Mais ou menos? Recente, 2013. Começou o Sobralense, né? Não, o Sobralense, ele nasceu em 2016. 16. Em Certo. agosto de 2016, foi.
E daí começamos. Mas o diferencial do Sobralense é que nós já chegamos com as transmissões. Foi quando o Facebook criou o link das transmissões, né? Das lives, enfim, ao vivo. E ali eu vi uma oportunidade De crescer. de crescer. Por quê? Porque como era que os blogs trabalhavam em todo canto, não era só em Sobral não. Ia no local, até mesmo pegava fotos de grupo de WhatsApp, e ali pegava informações e publicava um texto e uma foto. Sempre era assim. Às vezes quando mandava um vídeo, mas muito difícil publicava o vídeo. E quando o Facebook criou o link, né, para fazer as transmissões, ali eu vi uma oportunidade de negócio muito grande. Eu digo, meu amigo, eu posso trazer a informação em tempo real, o cidadão está em casa, com o celular, assistindo, né? e de repente ele vai receber lá uma notificação de que na época, o Sobralense está ao vivo. O que se trata? O que era? O que é que está acontecendo? Desperta a curiosidade, né? E na minha primeira live, eu lembro muito bem como se fosse hoje, foi de um acidente fatal que aconteceu na saída de Sobral para Massapê, em frente ao Parque de Exposições, que hoje é o quartel da polícia, né, do 3º Batalhão. E nessa minha primeira transmissão, deu um público, viu, Imperador, de 2.600 pessoas ali simultâneo acompanhando. Mas o Sobralense já existiu? Não, foi a primeira live. A primeira transmissão. Eu fui para teste, né? À toa que o celular era um Samsung, a imagem também não era. É difícil dar 2.000 não pessoas. Não era né? essas coisas todas. E era o horário, era noite, era 9 horas e alguma coisa. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas ali acompanhando em tempo real. E ao mesmo tempo eu falei, nós estamos perdendo tempo com isso aqui. Porque. Perdendo tempo em qual sentido? Em ir para o local, pegar ali os detalhes, que perdia muito tempo, né? Até chegar em casa, para poder fazer o texto, botar as fotos. Às vezes algumas fotos não ficavam legal, tinha que clarear, tinha que botar alguma coisinha. Isso era só você ou tinha alguém para ajudar? Tinha o Ivo. O Ivo está até hoje no Sobralense, graças a Deus. É o cabeça pensante. Vocês fizeram a cabeça branca. É o cabeça pensante do Sobralense. As ideias do que vem, do que são criados, graças a Deus, vem do Ivo Aragão. É um cara que é o braço direito do Sobralense. Equipe, né, Gleice? É equipe. Tem que ter equipe, né? Ele. Pra dar certo. Exatamente. Fica o Ivo na edição, tem o Erlânio, né? Tem o Vitor, agora o Vitor, e o George. Na época, desde o comecinho, sempre teve o Ivo e o George com a gente. E são dois caras fenomenais, né? São dois caras muito inteligentes, que ajudam pra caramba. E com isso eu vi uma oportunidade de crescer e ao mesmo tempo trazer agilidade na informação. Quando acontece ali um fato, a única demora que iríamos ter era de chegar até o local. Né? E isso, graças a Deus, conseguimos muitos amigos que nos ajudavam. Em qual sentido? Até hoje, a nossa grande preocupação é chegar no local da ocorrência rápido. Nós temos medo de que todo mundo. Nós temos medo de que a polícia, nós temos medo de que todo mundo. Né? E nós mantemos isso até hoje. Graças a amigos que nós temos, que informa a gente, que liga, ou até mesmo através do WhatsApp. Gleice, teve um acidente na rua tal, tá sabendo? Gleice, aconteceu isso, tal. Mesmo. Exatamente. O começo era a própria pessoa. População. E nós conseguimos povo, a ajuda do povo. E até hoje, graças a Deus, é dessa forma. E muitas pessoas perguntam, mas eu não sei como é que vocês fazem para chegar rápido nas ocorrências. Porque o caba deu 2 tiros aqui. Rapaz, será que morreu? Rapaz, o Sobralense já tá ao vivo. Não, chegou tá errado. Esse menino aí deve ter uma bola de cristal para poder adivinhar das coisas. A credibilidade é tão grande de um site como o Sobralense, do site como o Imperador Notícias, que quando as pessoas comentam algum acidente, algum crime, que eles procuram e não acham nas páginas, eles não acreditam, né, Gleice? Exatamente. Não acreditam, né? As pessoas não acreditam, Chegou não. a esse nível. Chegou a esse nível. No Imperador, olha, eu recebo todo dia mensagem dizendo, Imperador, é verdade que teve isso e teve aquilo? Eu disse, olha, não chegou pra gente. Aí, então é mentira. E quando você vai ver mesmo, 90%. É mentira. É fake, ou então o cara só caiu ali, coisinha se levantou, foi embora e disseram que foi um acidente que teve, algo desse tipo. A galera quer aumentar pra, às vezes, até atrapalhar vocês, exatamente, né? Exatamente. Aqui uma pergunta que eu tive sobre uma dúvida agora. A gente sabe que são muitos homicídios, acidentes
que acontece que pode ser uma matéria, né? Mas assim, é claro que vocês não podem fazer a cobertura dessas, mas tem algum critério que vocês usam, que está mais perto, que é mais interessante, que pode dar mais alguma coisa? Vocês têm algum critério de avaliação? Com a chegada do Imperador, facilitou bastante, tanto para ele quanto para a equipe do Sobralense. Por quê? Porque nós dividimos as áreas, né? Aquela região de Sobral, até aqui região de Mucambo, Pacujá, Graça, fica tudo comigo, dependendo de como esteja a situação lá do Imperador. E essa região da Serra da Ibiapaba ficou com o Imperador. Então é assim, nós vamos para um local de ocorrência. Imperador, aconteceu um fato de São Benedito, por exemplo. O São Benedito fica mais próximo do Imperador, né? O Imperador geralmente fica entre Ipu, Guaraciaba, São Benedito, Ibiapina e Tianguá. Fica durante o dia todo nessa região toda aqui. Então para ele fica mais fácil. Então para mim sair de Sobral e vir para cá, é mais fácil eu vou Imperador gastar em torno aí de 1h20, 1h30, dependendo do trânsito, como esteja o trânsito de lá para cá, né? Então o Imperador já estando aqui fica mais fácil. Nós ganhamos tempo e não saímos da área. O Imperador faz pro portal do Imperador Notícias e, consequentemente, logo após, já faz pro Sobralense. E assim vice-versa. E assim vice-versa. Em Sobrar do mesmo jeito. Não tem... Seu microfone está desligado. Tá. Eu liguei agora. Mas é um só... Como é que faz essa parceria entre Imperador e o Sobralense? A mesma coisa? Como é? Vocês têm uma parceria? Tem a parceria. É feita a live no Imperador, consequentemente, depois vai pro Sobralense e faz no Sobralense. Ele entra lá no Sobralense, no Imperador Notícias, o Imperador Notícias entra lá no Sobralense, normalmente. E sempre foi entre Geralmente eu vocês entro mais dois. nele, sabe? Ultimamente aquela região do Sobral Tá calmo, tá calmo. tá mais tranquila. Aí eu tô entrando mais. Mas a gente entra A mais. gente tá vendo que a serra tá pegando fogo. A serra tá frio, só o clima, gelado. Mas é isso mesmo. Qual foi o caso mais estranho assim que vocês já viram? Que se mais, poxa, nunca vi isso aqui. Ficou encabulado quando vocês pegaram uma ocorrência. Que vocês imaginaram assim que vocês nunca tinham visto ou alguma coisa que foi estranha a certo ponto. Que vocês se impressionaram. Porque vocês já viram tanta coisa. Imagina que vocês já pegaram aí a ocorrência de vários tipos. Mas a que impressionou mais vocês foram quais? Eu falo ou você fala? Pode falar, Imperador. Rapaz, assim, eu entendo que a pergunta do Cauã é mais no sentido de algo sobrenatural, algo desse tipo. Seria no sentido mais que foi sinistro pra você. Agora, pra mim, uma matéria que até hoje me impactou muito foi uma matéria de um acidente envolvendo pai, mãe e duas crianças. Uma criancinha, se eu não me engano, de 3 anos e outra de 5 anos. Pai e mãe que o pai perdeu... Na verdade, segundo os laudos, o pai teve um ataque cardíaco. E aí foi para debaixo de uma caçamba com o carro dele e ficou todo esmagaiado e eu presenciei o momento ali que era retirado as crianças, que era retirado o marido, a mulher, todo mundo morto. Para mim, até hoje, na comunicação, o que me impactou foi isso. São matérias que, mesmo você mantendo ali o profissionalismo, você é um ser humano. Emociona. Você sente. É. Você Peso, sente, meu irmão. Eu, inclusive, muito recente, fiz uma cobertura de um acidente fatal que morreram a avó e 2 netas. Aqui na BR, foi? Aqui na BR. E a criança, se eu não me engano, tinha 3 ou era 2 meses de vida. E é uma cena muito forte, sabe? Você narrando e para quem está lhe assistindo, já é ruim. Imagine só você no local do acidente presenciando toda Você aquela vendo cena. Tudo, né? É uma cena dolorosa, dolorosa. E dói ainda mais quando você começa e vai até o final. Foi um caso de grande repercussão que seguimos também para o sepultamento. E eu digo a você que foi muito triste, muito triste, muito triste o cidadão ver enterrar suas 2 crianças e a sua mãezinha. Meu irmão, uma dor que Desejo pra ninguém, né? eu senti a dor daquele cidadão, viu? É horrível, é horrível. É terrível. E nesse caso, tipo, vocês têm que lidar com profissionalismo sempre, né? Vocês nunca podem levar muito assim pelo lado pessoal, mas já chegou um momento que vocês não aguentaram no meio da Numa ocorrência. situação como essa não tem como manter. Porque existe a difícil. questão do profissionalismo, essa questão de tudo, mas o cara que é repórter lá, ele é ser humano. Né? Você tá entendendo? Você tá numa situação como essa, você dá uma balançada, principalmente se você deixar, você se colocar no lugar ali da família, no lugar das pessoas que são parentes, enfim, é uma situação realmente muito delicada. São momentos assim que
A gente não gostaria de passar nunca, viu? E qual, assim, em relação às ocorrências, né? É a taxa de horas. Vocês dormem em algum momento? Vocês conseguem dormir? O imperador, ele, como já está numa certa idade, né? Quando chega a ser 23 horas, ele gosta de estar em casa, descansando e tal. E como eu sou mais novinho, para mim não tem hora. Pode ser meia-noite, 1 hora, 2 horas, dependendo muito da situação. E se eu receber qualquer ligação ou ocorrência, se eu tiver acordado, eu vou. Não, mas no caso aqui do imperador aqui é o seguinte, a gente tá na rua, ontem mesmo a gente tava na rua meia-noite, tá entendendo? O que que acontece? Eu boto um critério assim, qual é o que que eu faço? Eu digo, cara, até 11 horas nós vamos para uma determinada quilometragem. Aí passou de meia-noite para frente, a gente vai até uma determinada quilometragem, porque também tem a questão da segurança, tem a questão de você prezar pela sua vida, tá entendendo? Então eu vejo muito essa questão, porque, querendo ou não, você está no meio de umas estradas dessa daí, 2, 3 horas da manhã, um carro quebra, ou Deus defenda, acontece alguma coisa, ou enfim, são sérias situações que eu particularmente eu gosto de trabalhar com a prevenção também. Tudo pode acontecer. Ultimamente eu tenho estado até que meio louco na questão de velocidade, que às vezes, por exemplo, ontem eu saí para fazer uma matéria em Poeiras, entenda só, são 22 quilômetros, pertinho, que tal da minha casa. Lá de Poeiras já fui para quase Nova Russas, subi para o Ararendá e desci ali para quase Nova Russas. Depois retornei e fui para o Croatá. Depois retorno para o Ipu. Então você imagine o percurso disso tudo. Nós começamos 2 horas da tarde e terminamos quase meia-noite para fazer esse trajeto aí. Então você já está meio baqueado. Chegou em casa meia-noite. Aí acontece um negócio com 120 km de distância, meu amigo, é loucura sua também. Mas assim, vocês não têm medo de tipo... Assalto. Uma pessoa quem tem medo, passar um trote. Quem tem medo nunca vai ser nada na vida. O medo é a desculpa dos covardes. Se você quer vencer na sua vida, não tenha medo. Não. Porque quando você tem medo, você tem um inimigo dentro de você que lhe consome, que lhe destrói, que lhe massacra, que lhe humilha, e você vai ser sempre um ninguém. Você precisa ter coragem. Coragem em todos os sentidos. Coragem para dizer não o que é preciso, para dizer sim ao que é necessário, coragem para enfrentar todas as barreiras, todas as lutas e coragem acima de tudo. Para você ver uma multidão dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai chegar lá e dentro de você tem um gigante despertado e você dizer, eu não vou pela força da maioria, eu vou pelo que eu tenho dentro de mim. Eu tenho determinação, tenho coragem, tenho um Deus na minha vida, então sou capaz de chegar a qualquer lugar. Não são os olhos físicos, não são as pessoas que querem me derrubar, não são os inimigos que vão determinar. Eu fico louco, eu fico morto de feliz quando eu vejo uma pessoa dizer, tu não vai chegar a lugar nenhum, tu não vai... Eu vou só citar um exemplo para tu aqui, só pra gente, porque tu entrou no parâmetro e eu não posso deixar isso barato. Um dia um vereador da minha cidade chegou para mim e me humilhou como um cachorro. Eu tinha uma Bis 98 com o banco rasgado. Na época você era radialista? Tava no Ipu, assim que eu comecei uma Bis 98 vermelha, Bisinha 100, que ela só pegava no tranco porque o pedal dela já tinha caído. Aquele pedalzinho que você bota para pegar. E o cabra vereador fez uma festa muito grande lá, gastou R$1 milhão. E eu fiz um comentário, como pode uma cidade tão pequena, um povo tão carente, se fazer um evento desse tamanho? Tudo bem, o direito dele, faça o que quiser. Mas eu não acho que seja interessante um representante do povo fazer um negócio desse tamanho. Por conta desse comentário, ele quis me matar no meio da rua e me humilhou. Ele disse, tu vai morrer na miséria, tu nunca vai passar desta bis e tu pode ter certeza que as portas de tudo que é comunicação vai se fechar para você. E naquele momento eu fiquei muito triste, muito revoltado. Macumbeiro? Muito revoltado com a situação, mas depois eu fui pensar, analisar e disse, a palavra dele não vale nada diante da minha força de vontade, diante do que eu quero ser. Um dia eu serei um comunicador reconhecido, amado pelas pessoas, aplaudido pelo povo. Um dia este Estado vai saber quem sou eu. Isso eu falando para mim, eu determinando dentro de mim que eu não era o que ele estava dizendo. Porque o Satanás, ele é perspicaz, ele existe. O que você acredite ou deixe de acreditar, existe Deus, existe o diabo. Então, o que o diabo quer é fazer você entender que Deus não existe. Então, existe a voz do inimigo, ela sopra dentro de ti. Quanto mais você é alvo das promessas de Deus, mais você é alvo dos ataques do diabo. Então, se você deixar se prender pelas coisas negativas, você nunca vai ser nada na sua vida. Você vai ser um ninguém mesmo.
Então você precisa tirar da sua vida esta palavra medo. Arranque do seu dicionário e bote na sua cabeça que você pode tudo o que você quer. Você consegue chegar onde você quer. Você consegue ser o que você quiser, desde que você acredite em você mesmo e nunca mais pronuncie essa palavra medo, porque medo é uma coisa que vai impedir você de chegar aonde você deseja. Exatamente. E além do medo, existem aquelas pessoas que chegam numa certa idade, mesmo sendo um profissional da área, que não conquistou aquilo que você conquistou em pouco tempo. Como no meu caso, eu era um radialista. No rádio, nunca tive um programa que seja assim um programa de destaque, o programa do Gleison Torres, entendeu? O radialista mais conhecido tal, não tinha destaque. Era de policial também? Sim. Programa do rádio? Então, na internet, quando fui para a internet, teve pessoas que falou, mas na internet será que dá certo? Mas você nem falar sabe como é que vai fazer. Eu digo, eu vou mesmo assim, não importa como eu vou fazer. Ou seja, essas pessoas vêm no intuito de deixar você para baixo, no intuito de você não prosseguir. Mas Deus é tão maravilhoso que o Sobralense, ele foi e ele é um projeto de Deus. Eu tinha sempre a certeza absoluta, eu falo isso sem medo de errar, que o Sobralense iria decolar. Não importava o tempo, podia ser com um mês, podia ser com um ano, podia ser com 10 anos, mas o projeto que Deus tinha preparado para a minha pessoa era um negócio fantástico. Você já tinha convicção, né? Que quando eu estava em casa, angustiado, sem saber o que fazer, imperador, eu peguei uma folha de um papel, folha A4, e uma caneta, e botei em cima, novo projeto. E o nome, o Sobralense, já tinha, inclusive quem criou o Sobralense, o nome foi o Ivo. Só que ele criou e deixou stand-by, entendeu? Foi quando eu cheguei, apresentei o projeto para ele, e diante de mim ele fala, como é o nome? Qual o nome que nós vamos colocar? Eu digo, vamos pensar em um nome, como é que a gente iria fazer para colocar o Sobralense? Ele, já temos o Sobralense, inclusive tem aqui um blog, vamos levantar esse nome? Eu digo, o Sobralense, o nome é perfeito. O Sobralense, já pensou? Vamos se informar aqui de o que está acontecendo em Sobral. Vamos lá no Sobralense. Rapaz, está no Sobralense e tal. E foi um negócio maravilhoso. O imperador falou a história aí da Bis, viu, imperador? Você acha que eu nasci do berço de ouro? Você tinha brincado aí? Eu não sei de onde foi que você tirou isso. Eu falei brincando, eu sei da sua história, eu falei brincando. Mas começamos também numa Bis, que inclusive o Erlândio sabe muito bem dessa história. É muito boa, a Honda Bis é bom demais. O Erlândio é bom, mas o Erlândio sabe muito bem dessa história. Mas é melhor uma Hilux nova, né? É mais confortável, né? Seguimos para a Serra da Meruoca e a Bis subiu. Para descer, não desceu. E é porque é mais fácil descer do que subir. Não desceu nem no Mas não desceu porque não pegou mais, entendeu? Foi uma luta muito grande. E graças a Deus, Deus abençoou demais a minha vida, meu irmão, e até hoje continua abençoando. Começamos em 2016, nós estamos em 2022, vai fazer o quê? 2016 para cá, dá 6 anos, né? Vai fazer 7 anos agora. Vai fazer 7 anos agora em agosto. Isso. Em agosto. E o projeto tem dado certo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus é que está na frente do Sobralense. Maravilha. Eu não tenho medo de sair de casa 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, como já aconteceu. Rapaz, não importa onde seja. Pode ser a estrada mais perigosa que for. Eu sei que quem está na frente do meu carro é o Senhor dos Exércitos. Amém. Pode levantar o indivíduo que for, o ladrão que for. O cara está com 10 armas. Mas o Senhor está comigo e nada vai acontecer. Nestes 6 anos, nunca teve, graças a Deus, nenhum indivíduo que tentou contra a nossa equipe ou que tenha gostado de uma reportagem, veio para cima, nada. Porque ele sabe que, ele pode até vir, né, mas ele sabe que todas as artimanhas que ele estiver planejando não vai prosperar. Porque quem está na frente do Sobralense é Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. Isso aí já é uma frase já de praxe, né? Por isso que nos meus stories eu faço questão. De 10 stories que eu gravo, você pode perceber que 11 eu digo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Porque eu, o imperador, morava na periferia lá de Sobral. Eu morava num bairro
que a minha casa, ela ficava bem na divisa, na época ela tinha as gangues, né? Gangues, não tinha as facções ainda não. Hoje não. Que quando as gangues se confrontavam, a maioria dos disparos atingia o portão lá da casa onde a gente morava. Inclusive teve uma vez que a gente estava na cozinha e uma munição passou o portão, foi parar lá na cozinha, mas Deus é tão maravilhoso que não acertou pegou ninguém. ninguém. Não pegou em ninguém. A bala ficou inclusive dentro de uma garrafa PET. Depois de alguns dias a gente viu lá a bala. Só viu depois? Dentro dessa garrafa. Foi porque a gente estava procurando a bala e não encontramos achava, a bala. Porque ela tinha entrado, ela parou em algum lugar, né? E Deus foi tão maravilhoso, tão generoso, que graças a Deus conseguimos sair daquele lugar, conseguimos comprar uma casa melhor, dar um certo conforto, principalmente a minha mãe e o meu pai, que hoje inclusive mora comigo, e é uma bênção de Deus. Hoje em dia você vive 100% da página. Hoje, 100% dedicado ao Sobralense. Você tem algum outro empreendimento além da página? O que você Do já Sobralense? investiu? Não. Não, é somente É só o Sobralense. E o Imperador hoje também vive somente. O operador hoje é um empresário muito bem sucedido na região. Rapaz, eu fiquei da sabendo aí que o homem vai se candidatar. Tô sabendo aí. Eu soube que ele foi pré-candidato. Está sendo Isso é verdade, Imperador? Pré-candidato. A questão da política é o seguinte. Eu tenho um grande amigo que, inclusive, quando ele vem aí ele está sempre na minha casa, que é o Capitão Wagner. Capitão Wagner, antes dele ser político, nós somos amigos. Amigos mesmo. Eu não sei se existe assim um dia que a gente não mande um áudio, pelo menos perguntando como é que foi o dia ou se está bem. Uhum. E você sabe que o Capitão Wagner hoje é a maior liderança política do grupo de oposição ao atual governo no estado do Ceará. Verdade. É a maior liderança, indiscutivelmente. E o Capitão Wagner, ele me fez uma proposta para me ser candidato a vereador no Ipu, nas eleições passadas. Eu digo, não vou fazer isso. Eu tenho muito carinho pelos vereadores, mas eu não vou fazer isso, não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso, não. E quando foi recentemente, o Capitão Wagner me chamou e disse, olha, você hoje, na comunicação, a nível de estado, se nós pegar 10 comunicadores, entre televisão, mídia e tudo, você está entre os 10. E na Serra você é o líder. Na região Ibiapabana não tem quem ganhe de você. E eu quero que você seja o nosso pré-candidato, nosso futuro candidato a deputado estadual aqui pela Ibiapaba. E eu estou me prontificando, por quê? Eu conheço o estado do Ceará praticamente todo. Dos 184 municípios, só tem 6 municípios que eu ainda não conheço assim detalhadamente, mas já passei. Trabalhei um tempo com o Fagata também na TV Jangadeiro, inclusive passei um tempo viajando com ele. Então, isso me deu muitas oportunidades de conhecer novas pessoas. Se você me perguntar em qualquer região aqui, eu tenho um amigo. Pai, vamos para o Cariri, rapaz, vamos para o Jaguaribe, rapaz, vamos para o Acaraú. Eu tenho amigos, pelo menos um em alguma dessas cidades. E então foi feito o levantamento, o convite veio, e se for da vontade de Deus, vai dar certo. Nós temos alguns levantamentos que é humanamente possível se as eleições fossem hoje. A possibilidade da gente ser eleito como deputado estadual seria de quase 100%. Essas eleições, na verdade, se as eleições fossem há 2 meses atrás, isso, foi quando o Capitão Wagner, né? Foi quando foi conversado comigo. Eu seria eleito direto, inclusive o Capitão Wagner, que se não estiver assistindo agora, vai assistir a live depois. Ele queria que eu fosse para federal. Porque ele acha que eu, como estadual, é extruição de voto. Ele acha que eu vou tirar muito mais voto do que o que eu realmente preciso para ser eleito, né? Então, pelejou que eu fosse federal. Digo, não, eu não vou porque se for para federal, eu vou ter que sair fora daqui. Eu não quero sair fora do meu estado, eu quero ficar por aqui. E também eu quero fazer tudo para mim permanecer na minha região. Por mais que eu tenha que estar sendo eleito, tenha que estar em Fortaleza, mas eu quero estar na minha região. Então, estou me prontificando. Conheço a minha região como a palma da minha mão. Sei do potencial que nós temos, principalmente na Ibiapaba. O nosso potencial turístico, o quanto é possível, como legislador, como deputado, fazer pela nossa região. E assim como eu conheço a minha região, eu posso dizer que a minha região também me conhece. Então isso é muito importante. E se for da vontade de Deus, e obviamente se for da vontade do povo, nós iremos disputar essas eleições esse ano e com certeza acreditando
que tudo vai dar certo, que tudo ocorrerá para o bem de todo mundo. Amém, né? Agora, Imperador Gleison, eu queria saber... A gente já falou da mulher cagona, né? A mulher cagona... Mas eu queria saber de vocês dois, qual foi, assim, a reportagem mais inusitada, mais estranha que vocês já fizeram? O Imperador tem várias. O Imperador. Rapaz, eu peguei uma vez... Eu deixo aqui, né? Eu vou ou tu vai? Deixa eu ir logo. Tá bom, Deixa mas- eu contar essa minha. Mas deixa eu me esquecer não, até anotar aqui para mim não me O esquecer. Imperador, ele gosta muito dessas pautas, sabe? De pautas engraçadas, enfim, pautas que envolvem comédia. Mas uma matéria que repercutiu bastante foi de uma senhora que ela morava em um distrito, eu creio que ainda mora, de Sobral, se eu não me engano, Heriutaba. Aham. E todo dia à noite, quando o esposo dela, aliás, o vizinho dela, chegava em casa, horas depois começava a fazer amor com sua esposa. Misericórdia. E era uma gritadeira, meu amor, que vai pra lá, que vai pra cá. Ai. E essa mulher chegou até ir falar com seu vizinho, pedir pra mulher gritar menos. Porque estava incomodando ela e, segundo ela, era um barulho que incomodava até na hora dela ir dormir. E chegou ao ponto dela ir no rádio fazer essa reclamação. Entendeu? Ligação? E eu tava... Não, ela foi ao vivo. Ao Porque vivo? ela tinha ido na delegacia, depois Caraca. orientaram ela aí no rádio, enfim, e eu tava escutando o programa. E eu digo, vou esperar essa mulher na porta do rádio. Eu quero gravar com ela, perguntar se ela topa gravar comigo. E essa mulher, gravo, porque esse barulho, já falei com esse homem, já chamei a polícia, já fiz de tudo e não se acaba. Pelo contrário, falta a mulher parece que sente mais tesão quando eu reclamo. Rapaz, e essa mulher, e ela falando sério, muito sério, reclamando, e teve uma repercussão muito grande pela forma como ela estava reclamando, né, da situação. E é um fato que eu não sei nem como foi que ficou resolvido depois. Mas você foi lá, gravou. Não, ela teve em Sobral, Esse foi o que viralizou? registrando um boletim Aí, de ocorrência. aí você gravou o boletim de ocorrência. Não, eu gravei com ela. Ah. Foi de uma entrevista, uma live que Mas eu fiz você com foi ela. de quando? Faz muito tempo. Eita, faz tempo, tá com alguns anos. Rapaz, vou Isso procurar foi, pra ver. isso foi a primeira presepada que já Teve aconteceu. muita presepada assim de a pessoa chamar por uma ocorrência, vem aqui gravar sobre esse assunto, um assunto totalmente engraçado que você... Essa foi uma das tais. Mas o diferencial do Gleison pro Imperador, que o Imperador ele entra da história, entendeu? Ele E- quer ele quer tirar tudo, se arrancar duvidar, tudo, né? se duvidar, ele faz até o mesmo gritinho. Não, eu Geme até do mesmo jeito. Que show é louco. Não, Eugênio, tu não viu não que eu fiz não, Gui? Não, A eu- mulher... Não, tem uma nossa aí que papocou, não foi, Elane? Tem uma nossa aí que papocou, que também o casal tava gemendo demais, fazendo a putaria toda lá. E aí a mulher, ai, bota, ai, tira, vai, aquela onda toda, né? Estourou também, não foi? Não. Esse Olha, eu não vi, não. mas aqui, o seguinte, ó. Uma das matérias que repercutiu demais aqui no Imperador foi uma que a gente fez, o cabo foi preso por causa de um peido. Não, Não, isso aí eu vi. acredito não. Não, eu vi. Porra. Isso aí. É sério? Aí vai, o cara passou na frente da casa da mulher, deu um peido, daqueles rasga-lata mesmo, aqueles peidos mesmo aloprados. A mulher se chateou, se zangou, foi lá e Fez o boletim? fez o boletim. O delegado chamou, bora, manda a viatura ir lá buscar o... É o Zé. Eu não acredito que... Ah. Rapaz, os caras mandaram buscar o... É o Zé o nome dele, né? O Zé é Gari, é Gari do Ipu, né? Manda buscar o Zé. Chegou lá, Zé, é o seguinte, você vai ter que se comparecer à delegacia, você está sendo intimado. E o Zé, o que foi que eu fiz? Nunca fiz nada com ninguém, sou um trabalhador. Rapaz, você deu um peido, esse peido incomodou, e aí você está sendo chamado à delegacia. E aí, resumindo, a gente fez a matéria com o Zé, entrevistamos ele, entrei em um canal de televisão ao vivo, direto da casa dele lá. E enfim, foi uma repercussão muito grande. Mas uma matéria nossa também que chamou muita atenção, tem várias. Tem uma matéria que eu estava fazendo a live, é o seguinte, lá em Ubajara tem uma encruzilhada. E lá morreu uma mulher há muitos anos. E vez por outra, essa mulher que já morreu há muitos anos é vista perambulando pela rua, peregrinando de madrugada e chorando. Ai, Misericórdia. ai. Aquele choro muito doido. Ele E toda imita vez mesmo. que isto acontece, no dia seguinte acontece acidente naquele local. Misericórdia. E eu e o PH, não era ainda os meninos aqui, nós estávamos ao vivo. Que pena que o Imperador estava nos primeiros dias, que se fosse hoje, isso ia no mundo todo. E aí,
eu estava ao vivo, olha, aqui nesta encruzilhada, a mulher chora e acontece acidente no dia seguinte. O senhor, ontem a mulher chorou, como foi? E o senhor estava lá, até dono de uma barraquinha, disse, chorou, todo mundo ouviu. E no momento que nós estamos narrando a história, um acidente de moto, ao vivo. Tá entendendo? Então, confirmando o que nós tínhamos acabado de... Nós estávamos ao vivo falando que a mulher chorava e no outro dia acontecia acidente. E realmente aconteceu o acidente. Mais recente, agora nós fizemos uma matéria que... Seguinte, o pessoal liga muito pra gente, chamando pra gente fazer matéria de ruas esburacadas, de estradas esburacadas, esse tipo de coisa. Eu digo, olha, não é uma coisa que não tem muito sentido, porque buraco tem em todo canto. Mas eu peguei um caixão e falei com a dona Carmen, que é minha patrocinadora. Dona Carmen, a senhora me empresta um caixão? Aí ela disse, para que é que você quer um caixão? Eu digo, não, me empreste o caixão que eu lhe devolvo do jeitinho que ele tá. Pois eu empresto. Aí eu fui botar o caixão, buscar em Guaraciaba para fazer a matéria na Hidrolândia. Então eu ia passar a sair de Guaraciaba, Ipu. Aí eu tava botando o caixão em cima da Pajero, carrão comprido, né? Aí tava botando lá, porque eu queria passar dentro das cidades, fazendo uma circulação com o caixão em cima, né? Todo mundo, o imperador vai para onde com esse caixão? E aí acabou que não deu certo para botar em cima, levamos o caixão dentro do veículo mesmo. E quando eu cheguei no local, eu fiz a matéria saindo de dentro do caixão. Mandei fechar, fiquei dentro e fiz a matéria. Então foi uma matéria também que repercutiu muito mesmo. Tanto que a estrada lá nunca tinha sido feita e fizeram a estrada pouco tempo depois. Hoje está um tapete, uma pista bem feita. O Imperador gera resultados. Tem muitas matérias no Imperador Notícias. Eu acho até que uma grande parte das nossas matérias é nesse sentido de coisas assim invocadas, né? Sim. De coisas meio loucas. E em relação à polêmica, já deu muita polêmica, assim, em relação... Vocês já foram ameaçados. Ao trabalho de vocês. Que ninguém agrada todo mundo. Né? Obviamente. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, que vai criticar e tal, mas isso eu considero como forma mais natural. Mais natural do mundo. Mas sempre aparece. Ou quase todas as lives, quase todas as transmissões tem. Então são críticas que por minha pessoa são ignoradas. Né? Então, porque se for rebater é pior. Né? Então, entregue na mão de Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e vamos embora, a vida segue, vamos pra cima. Eu quero fazer um agradecimento aqui especial, porque agora eu tirei aqui para dar uma olhadinha aqui nos comentários, pessoal, muita gente assistindo a gente. Aí, né? Já encerrando, eu quero agradecer ao pessoal que estão dizendo que se for, já tem meu voto, né? Muito obrigado aí e vai dar tudo certo aí. Vamos pra cima, que Deus é bom, tá no comando de Deus, muito obrigado. Deus é maravilhoso. Quem tá com ele também é o Nayan Braga, um abraço, meu amigo, tá assistindo aqui a nossa transmissão. Nayan é uma pessoa maravilhosa também. A gente sabe que vocês têm horário, vocês estão bastante ocupados aí. Desde já a gente agradece, né, a participação de vocês. E a gente quer falar também sobre nossos patrocinadores também. Rapaz, deixa eu só encerrar aqui, porque o cidadão tá falando aqui na questão de um bode. Matéria do bode, rapaz, do bode. Era eleição, as eleições municipais em Croatá. Uma eleição acirrada, porque o prefeito que estava administrando a cidade já estava há mais de 20 anos no poder. Estava desde que Croatá era Croatá. Aí um dia, um bode, do nada apareceu um bode pendurado em uma árvore, um bode pendurado, balançando para lá e para cá, todo amarrado. E aí começaram a dizer, e esse bode? Não foi uma macumba que fizeram para o prefeito perder as eleições. Rapaz! Aí nós, bora fazer a matéria, fomos para lá fazer a matéria. Não, uma macumba, o bode balançando, e ninguém tinha coragem de pegar no bode, né? Eu digo, vou dar R$50, fiz um leilão. Vou dar R$50 para quem pegar no bode. Vou dar R$100 para quem pegar no bode. Até que foi dar um corajoso lá e pegou no bode, e parecia um bode de verdade mesmo. Pegaram o couro do bode, encheram de uns troços dentro, né? E resumindo, o prefeito perdeu as eleições. Rapaz, deu certo, mano. Mas será que foi através dessa macumba? Eu acho que foi porque o pessoal não queria levar. Só sei que o bode lá surgiu efeito. Eu só sei que o caboclo ganhou R$50 que pegou no bode. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Imperador. O que vocês acharam? Vocês acharam que conversa bacana, que vocês gostaram aí da comida? Rapaz, passou rápido pra caramba, né? Foi. O assunto aqui... muito, né? Falar com o repórter é assunto que vai entrando em outra assunto e vai-se embora. Agradecer também aqui a nossa equipe, né? A equipe que anda comigo, o Neivinho, o Breno, aí, né? O Matheus, que vieram do Ipu comigo, o Erlande que está por aqui com o Gleison. E toda a nossa equipe, todas as pessoas que compõem o nosso trabalho, os nossos patrocinadores. Tenho orgulho de dizer que eu tenho muitas empresas parceiras, as maiores da região norte, é o que sustenta, é o que dá base para a gente poder
seguir, porque a gente precisa do dinheiro para manter Com certeza. para manter o negócio. Então, agradecer todo mundo, agradecer vocês pelo convite, dizer que chamo mais vezes, que esse bate-papo é Não, muito com bom. certeza. muito bom. Essa aqui Bate-papo foi a é muito primeira bom, parte. viu? Qualquer dia a gente chama mais uma vez. Pra vocês virem. E é o primeiro compromisso, né? canal de comunicação que eu tô dizendo que sou pré-candidato a deputado estadual. Rapaz, com Exclusivo, exclusividade, viu, rapaz? Não tinha dito em canto nenhum que eu era pré-candidato. Nós que lançamos aqui, né? Vocês que lançaram e vamos torcer pra gente vir aqui Não, vai dar depois. certo, E daqui pra parte 2 é o tempo que você gera mais meme, né? Pra gente conversar mais. O peito que eu soltei aqui não dá mesmo, não? Tá ouvindo? Se Fazer você que soltar aí, nem o eu lá na delegacia fazer o boletim, meu pai. Vai ser preso, né? Então, a galera que tá assistindo a gente pelo Facebook do Imperador, a gente quer avisar Café também Bom, que vai ter a matéria completa lá no canal do YouTube do Pod Café. Eu quero que vocês se inscrevam, tem um link aqui fixado pra vocês se inscrever, porque a gente fez aqui no Facebook do Imperador, porque deu um errozinho lá no YouTube, né? Mas deu tudo certo, a gente fez aqui pelo canal do Imperador, pelo Facebook do Imperador, perdão. E eu vi aqui o pico de mais de 250 pessoas aqui com a gente, sempre interagindo. Então vocês podem passar lá no canal, tá o link aí, se vocês puderem ir lá e se inscrever, né, que a gente vai ficar muito feliz. Já teve outros podcasts, aqui é o 5º já, né? E a estrutura cada vez vai progredindo, vai melhorando. E galera, a gente não pode se esquecer das pessoas que acreditam no nosso projeto do podcast, que estão nos ajudando com o seu patrocínio, que é a Carol Cake, que nos deu esse bolo aqui que nós vamos comer já já, lindo, ó, personalizado, com o nome do Gleison Imperador, até a logo colocou. Então a gente agradece a Carol Cake, que está sempre com os melhores bolos aí da cidade. Nós agradecemos também Delícias da Fran, com as empadinhas que ela mandaram, muito delícia mesmo, viu, minha gente? E muito bons lanches, comidas, tudo que for de doce, é delicioso, né? Delicioso. Também agradecemos Galvão da Saúde, que está nos patrocinando como pessoa física e tudo mais. Ele está nos apoiando, procurou a gente, deu patrocínio e deu todo o apoio que a gente precisava, né? Por um momento não apareceu a logo dele aí, mas deu tudo certo, a gente desenrolou, foi um erro nosso. Agradecemos também a Farmácia Senhora Santana, né? Tio Augusto, que mandou aqui, ó, bonezinho do Tio Augusto, agradecemos também. Sobressalto, I Love Espetos e Lanchonete Grande Pajé, né? Então, o assunto encerrado, vamos finalizando por aqui. Prego batido, ponta virada. Pronto. Quem não é daqui, o caminho é por ali, a dor do parto dói, mas eu terei que partir. Então, galera, muito obrigado. Acesse o link lá do nosso canal, que vai dar tudo certo. Até mais.